Olá, que bom você estar aqui comigo no canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus que já está aberta, a palavra do Senhor. A verdadeira constituição, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105, não podemos esquecer. Vamos ao texto de hoje, vamos à nossa meditação de hoje. Você sabe que nós todos somos vulneráveis, nós somos imperfeitos, somos pecadores, carregamos em nosso DNA, as marcas do pecado, e isto passa de geração em geração, e desde os nossos primeiros pais que transgrediram, que caíram, infelizmente desobedeceram, as gerações que se passaram, que se sucederam até nós, carregou essa marca, esse estigma do pecado. E nós, por sermos falhos, pecamos. Mas há uma diferença que eu queria deixar com você hoje, nesta reflexão, entre você errar por ser humano, certo? Imperfeito, e você errar deliberadamente, quando você tem consciência daquilo que você está fazendo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Fique comigo até o final. Deixe o seu like, compartilhe mensagens de amor, paz, fé e esperança. Inscreva-se no canal da Paz. Meu nome é Nélton Gonçalves. Vamos à nossa mensagem de hoje. Quero compartilhar com você a carta de Hebreus, capítulo 10, o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado ou no erro, cometendo coisas erradas, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então veja, quando nós agimos, erramos por consequência da nossa própria natureza, Deus não imputa isso como pecado, e isso está no livro de Atos. Deus não imputa como pecado o erro inconsciente. Isto está no livro de Atos, o capítulo 17 e o verso 30. Olha só o que diz, Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então Deus não imputa a você e a mim pecado, erro ou qualquer outro, um ato transgressor, um ato de desobediência, se você não tem conhecimento, não tem consciência daquilo que você está fazendo. Não tem, presta atenção, você não tem consciência. Mas quando você erra deliberadamente, como está aqui em Hebreus 10, 26, que nós acabamos de ler, diz assim: porque se você pecar, errar, viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, você tem consciência do que é certo e do que é errado, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, não há perdão, a menos que você se arrependa. Então, se aqueles que se arrependerem, aqui no próprio livro de Atos, como acabamos de ler, voltando ao verso 30, então nós podemos ver que diz que o arrependimento é levado em conta. Olha, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, não é? Que você não tinha consciência do erro. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É hora de nos arrependermos. Se nós estivermos praticando atos errados. Você cometer erros deliberadamente, conscientemente, isso chama-se dolo. O dolo é a vontade de querer, de obter o resultado daquilo que você quer. Você pensa em praticar um ato criminoso ou uma transgressão da lei, da norma, da regra, seja ela familiar, social, profissional, em qualquer área. Se você avançar na prática de um ato que você tem conhecimento e você quer o resultado daquilo que você está
pensando, engendrando, não é? Maquinando na sua mente, isto chama-se um ato cometido por dolo, um crime cometido por dolo, um erro cometido por dolo. E olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também em Cristo sofreu, porque também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, o nosso amado Jesus Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus não cometeu dolo, ou seja, ele não praticou nenhum ato, nem transgressão alguma. Em tudo ele foi tentado sem pecado, sem dolo, sem erro. E ele entregou a sua vida por você e por mim. É possível, amigo, amiga, que você esteja cometendo atos pecaminosos, erros, porque está vivendo deliberadamente. Você sabe que abusar de menores é um ato deliberado, porque você tem consciência que não deve fazer isso. Você subtrair alguma coisa de alguém, né, roubar ou furtar, você sabe que está cometendo um ato criminoso e está fazendo isso deliberadamente. Então para você não resta mais sacrifício, ou você não tem perdão. E qualquer outro ato que você cometa de maior ou menor grau, se você o fizer licenciosamente, deliberadamente, de livre e espontânea vontade, conscientemente, você está cometendo dolo, você está cometendo pecado, um erro que não tem perdão. Mas há um tempo de arrependimento. Jesus diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então os seus pecados serão lavados, serão purificados, a sua vida será limpa, lavada. Você será considerado perdoado por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é justiça nossa, ele derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário para redimir você e a mim. Então, amigo, amiga, vamos hoje de terça-feira cuidando para que não façamos ou erremos deliberadamente, conscientemente. Claro, somos humanos, podemos errar. E diz lá em 1 João 2:1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, intercedendo por vós. É só recorrer a Jesus, o nosso eterno, justo e poderoso advogado, Jesus Cristo, amado Mestre. Feche os seus olhos, vamos orar nesta terça-feira. Incline a sua fronte, se puder, e oremos. Senhor meu Deus, se cometemos atos errados, deliberados, pecados deliberados, queira nos perdoar. Se temos errado inconscientemente, Senhor Deus, também mostra-nos a luz, mostra-nos o que é a verdade, para que possamos, pelo sangue de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos convence do mal, do erro, do pecado, nos voltemos para o Senhor e sejamos perdoados, redimidos, justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fiquem com Deus, amo vocês nesta terça-feira. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.